Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, quero ler com você, a partir do versículo 8, vai ser o texto que vai nos inspirar a meditação da palavra de Deus nessa noite. Apocalipse 2, a partir do versículo 8, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga. Versículo 9, novamente. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Até aqui. Amém. Amém. Hoje, dia dos pais. É bem provável que para alguns tenha sido assim um dia movimentado, talvez de rever o pai, que fazia um tempo que não via. Provável que alguém tenha tido essa oportunidade de visitar ou revisitar o pai. É provável que você tenha tido aí, alguns, a oportunidade de almoçar com seu pai, passar um tempo com ele, ou de fazer uma chamada de vídeo, né, para quem está longe, mandar um feliz Dia dos Pais. Talvez para alguns outros tenha sido um dia de nostalgia, um dia de lembrança, um dia de saudade. Muitos já não têm os seus pais. Pode ser que tenha sido um dia de nostalgia. Mas enfim, Dia dos Pais é dia de relembrarmos essa figura que é muito importante na vida de toda pessoa. Alguns têm a oportunidade de conviver com seu pai, outros talvez não tenham tido. É provável que alguns também, a minoria, mas alguns podem ter experimentado uma ausência do pai muito cedo, ou por morte, ou talvez até por um abandono, é possível também. Conheço pessoas que experimentam isso. Mas enfim, a figura paterna é importante. A Bíblia declara isso. Nós vivemos em dias, meus irmãos, que a nossa sociedade está tentando diminuir a figura do homem. A Bíblia exalta a figura do pai, assim como exalta a figura da mãe, como importantes na vida dos filhos, tanto um quanto o outro. E homens instruídos na palavra de Deus são homens que vão exercer uma boa autoridade. E como a nossa geração precisa de boa autoridade. Precisa. O texto que nós lemos nos relembra uma forma de Deus agir com o seu povo. E eu creio que a voz de Deus, ela ecoa como a voz de um pai. Jesus nos trouxe a figura de Deus como a figura de um pai. Nunca ninguém tinha chamado Deus de pai. E Jesus vem e ensina a gente a orar dizendo: Pai nosso. Jesus introduz a figura de Deus como um pai.
E aqui nas cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, nós vemos Jesus proferindo palavras importantes. E nós temos aqui algumas sentenças importantes, eu não sei se vocês notaram, ou quem já leu o Apocalipse deve saber que a partir do capítulo 2 começam as cartas às igrejas. São 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje é a Turquia. Quem um dia tiver a oportunidade de visitar a Turquia, procura se informar a respeito da região da antiga Ásia Menor. Essas 7 igrejas localizadas ali na Ásia Menor recebem então uma orientação de Jesus. E toda a carta, Jesus começa dizendo: olha, sou eu que estou falando com você. Olha aí no capítulo 2, versículo 1, onde diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É Jesus falando. O que nós lemos, versículo 8, essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Versículo 12, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 18, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Vamos dar uma olhadinha na próxima igreja aí. Capítulo 3, versículo 1, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 3, versículo 7, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E versículo 14, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação. Nós temos aqui um padrão, meus irmãos, nessas cartas, onde Jesus está se referindo à igreja, dizendo, olha, sou eu que estou falando com você. A voz de Deus, ela ecoa hoje, a voz de Jesus ecoa hoje, como a voz de um pai para nós, nos exortando. O mesmo método que Jesus usava, é até uma dica para nós pais. Continuem falando. O método que Jesus usa para nos exortar, para nos chamar a atenção, para nos elogiar, para nos repreender, às vezes para nos dar uma dura, às vezes para nos chamar ao arrependimento, ainda é a voz, ainda é palavras, é o meio que Jesus usa para falar conosco. Pais, continuem falando aos seus filhos. Continue olhando nos olhos deles e falando e orientando, exortando se preciso for, dando uma dura se preciso for, estendendo a mão se preciso for, animando, consolando, mas continuem falando. Não parem de falar. Por outro lado, aos filhos, é muito importante a gente ver uma outra fórmula que Apocalipse traz quando encerra as cartas. Eu quero mostrar para você rapidinho. Olha aí, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se por um lado Jesus fala, por outro ele diz assim, olha, ouça, obedeça. Capítulo 2, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, no versículo agora 29, quem tem ouvidos, ouça. Capítulo 3, versículo 6, quem tem ouvidos, ouça. Capítulo 3, 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E no 22, quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, se por um lado Deus Pai fala, por outro lado, seus filhos precisam ouvir. E não é assim no nosso relacionamento entre pais e filhos? Os pais falando, os filhos ouvindo. Os pais exortando, os filhos ouvindo. Ouça, filhos, ouçam a voz do seu pai. Se você o tem na sua vida e você confia no amor do seu pai, ouça a voz. Ouça. Você confia na voz de Deus exortando a sua vida? Você confia no amor de Deus? Confia que o que Ele vai dizer para você vai ser algo bom, vai ser algo para o seu crescimento? Então nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Assim com os pais também. É lógico que se o pai der uma orientação ruim, nós vamos saber identificar essa orientação ruim. Mas via de regra, a intenção do pai é amando os filhos, é dando uma orientação por amor. Então, filhos, se vocês confiam na orientação dos seus pais, ouçam.
ouçam, não ignorem. Ouçam. Essa é a aplicação para o Dia dos Pais que eu queria fazer para nós essa noite. Por outro lado, nós temos aqui, meus irmãos, no texto que nós lemos, a carta à igreja de Esmirna. Nós temos uma orientação paterna de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo. É Jesus quem fala, mas é o Espírito que leva a mensagem. E eu queria dizer para você que o Espírito Santo está trazendo para nós hoje uma mensagem, como a voz paterna, a falar ao nosso coração. Vamos ouvir? Esmirna, meus irmãos, foi a igreja mais sofredora das 7 igrejas do Apocalipse. A igreja que mais sofreu perseguição. A cidade de Esmirna era conhecida como a cidade fiel, porque era a cidade que mais prestava culto ao imperador. A cidade considerada a cidade mais fiel ao imperador é a cidade de Esmirna. Ali os cristãos sofreram perseguição, porque eles se recusavam a adorar o imperador. Atrás da cidade de Esmirna tinha um monte chamado Monte Pargo. De lá de cima foram atirados 1.200 cristãos de uma só vez, que se recusaram a adorar o imperador. Numa outra ocasião, 800 cristãos foram arremessados dos penhascos do Monte Pargo. Um discípulo de João, do escritor de Apocalipse, chamado Policarpo, bispo dessa igreja em Esmirna, ele foi preso, torturado, disseram para ele: nega a Jesus e adora o imperador, senão você vai morrer. E ele disse assim, aos 86 anos, ele falou assim: faz 86 anos que eu confio no Senhor Jesus. Ele é o meu rei, o meu Senhor. E até aqui ele só me fez bem. Por que eu vou negar o meu rei, o meu Senhor? Ele foi queimado vivo. Essa é a igreja de Esmirna, meus irmãos, uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre. Nós vimos aqui que o texto diz que ela era pobre. Ela era pobre não porque ela queria, ou porque ela não trabalhava, ou porque todas as pessoas tinham um status financeiro menor. Não, ela era pobre porque a cidade de Esmirna se recusava a vender para ela o essencial para a vida, para os cristãos. As pessoas da cidade não compravam dos cristãos, e os negócios, né, das pessoas que participavam da igreja, que tinham negócios, iam à falência. Uma igreja que sofria a pobreza financeira, recursos materiais limitados por causa do nome de Jesus. Mas a igreja de Esmirna também era uma igreja difamada, não sei se você viu aqui no texto, falando que alguns que se declaravam judeus, mas não eram, estavam difamando, falando mal, inventando calúnias a respeito daquela igreja. E João diz que, na verdade, eles são sinagoga de Satanás. Uma igreja extremamente perseguida e sofredora. E Jesus traz uma palavra para essa igreja. Como um pai, Jesus está cuidando daquela igreja, no momento de dor, de sofrimento, trazendo uma palavra de ânimo, de consolo. Essa é uma tarefa paterna, desafiadora. O que dizer para um filho na hora da dor, na hora do consolo? É difícil. Mas eu queria trazer essa palavra paterna para nós hoje, entendendo que é a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Você tem sofrido? Você tem enfrentado dias difíceis, alguma dor? Essa palavra é para você. Se você não está num dia mais difícil, vez ou outra a gente enfrenta um dia assim, não é? Essa palavra é para você também. Vamos ouvir o que a voz do Espírito Santo, essa voz paterna, falou para a igreja, trazer isso para a nossa vida? Primeira coisa que eu queria destacar com você, está no versículo 8. Quando Jesus começa dizendo assim: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Jesus começa falando dele. Não começa falando da igreja e nem do problema da igreja. Jesus começa falando dele. Geralmente quando a gente ora, a gente fica na expectativa, né, de Deus dizer alguma coisa para nós, sobre nós, ou a gente entender alguma coisa na palavra de Deus sobre a gente.
Mas a primeira palavra de Jesus para essa igreja sofredora foi algo sobre a pessoa de Jesus e não sobre a igreja. E Jesus fala, olha, quem fala com vocês sou eu, o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sou aquele que sofreu, morreu e ressuscitou. Quem fala com você nesse momento é aquele que tudo sofreu, é aquele que tudo suportou, é aquele em quem foi colocada uma coroa de espinhos, é aquele que carregou o madeiro, é aquele que foi fustigado na pele, açoitado, é aquele que carregou o seu pecado. Quem fala com você sou eu, aquele que sofreu, morreu e ressuscitou. Se tem alguém que entende de dor, meus irmãos, é Jesus. Se tem alguém em quem a gente pode recorrer no momento da nossa dor, é Jesus. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. É como se Jesus estivesse dizendo para essa igreja, olha, quem fala com vocês é aquele que tudo sofreu por vocês. Pois eu queria dizer para você que na hora da sua dor e do seu sofrimento, você pode recorrer àquele que tudo sofreu, àquele que tudo suportou, àquele que conhece a nossa dor. Você pode recorrer a Ele. Ele está disponível. E mais, Ele tem algo para te dizer. Ele tem algo para falar ao seu coração. Ele tem conforto para trazer para a sua alma. É Jesus. É Jesus. Essa é a primeira coisa que essa igreja ouve num tempo de dificuldade, de dor, de sofrimento. Sou eu, aquele que sabe o que é padecer, que fala com você. Segunda coisa, eu quero destacar para você. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus se apresenta dizendo, olha, eu falo com vocês, aquele que tudo sofreu, que morreu e ressuscitou, mas eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que se passa. Geralmente no momento da dor, do sofrimento, um dos primeiros sentimentos que pairam o coração do ser humano é o sentimento ou a sensação de que nós estamos sozinhos, de que Jesus foi embora e o problema ficou, não é? E aí o problema aumenta de tamanho, porque nós temos essa sensação de que nós estamos sozinhos para lidar com o problema. Mas Jesus está dizendo o contrário. Jesus está dizendo, olha, eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que está acontecendo. E ele cita nomes. Eu sei desse problema. Eu sei da pobreza. Sei dessa dificuldade. Sei da blasfêmia que estão falando contra você, difamando você, inventando calúnias a teu respeito. Eu sei, eu conheço. Jesus sabe. Ele conhece o nosso problema, Ele sabe das nossas dores, é bem provável que muito melhor do que a gente mesmo. Com mais detalhes, com mais profundidade, Ele sabe a origem do problema e Ele sabe a solução do problema também. Mas é importante, meus irmãos, ouvir isso de Jesus. Eu conheço, eu sei o que está acontecendo, eu estou por dentro. A tua vida é importante para mim, eu não te abandonei. Nós estamos numa caminhada juntos. Uma das promessas que Jesus fez, assim que Ele comissionou os seus discípulos, foi: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma promessa de companhia, uma promessa de constância, uma promessa de caminhar junto, uma promessa de que Jesus estaria conosco. E só conhece, só sabe detalhes quem anda junto, quem convive.
Jesus está dizendo, eu sei, eu conheço a tua dor, eu conheço a tua tribulação. Essa é a segunda palavra de Jesus, como um pai para aquela igreja, dizendo, eu te conheço. Terceira palavra está no versículo 10, dá uma olhadinha comigo. Versículo 10 nos diz assim, olha que palavra inesperada. Pensa se você gostaria de ouvir isso de um pai. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que Jesus está dizendo para essa igreja? Olha, se a pobreza está difícil e alguns estão difamando vocês e isso está dificultando mais ainda, se preparem porque vai piorar. Palavra difícil. Vocês acham que estão ruim? Acham que não pode piorar mais um pouquinho? Jesus vem e fala, olha, alguns vão ser colocados em prisão. E isso é obra do inimigo. E isso vai acontecer. Estou permitindo que isso aconteça. Que palavra difícil. Difícil para um pai dizer para um filho, olha, a situação está difícil, pode piorar. Pode piorar. Mas junto com essa palavra vem uma sentença muito importante. Não temas. Não temas. Não temas. Por quê? Porque nós tememos, meus irmãos. Nós tememos a dor. Nós tememos o sofrimento. Nós tememos aquilo que nós não controlamos. Nós tememos. Jesus não está falando que nós precisamos gostar de sofrer, né? E de repente a gente vai virar masoquista. Jesus não está falando isso, meus irmãos. Eu acredito que ninguém aqui acordou hoje orando, falando, Senhor, me dá aquela dose de sofrimento diária. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas se Jesus vem e fala para você, olha, está vindo dias difíceis, mas não temas. Você confia nessa palavra? Você confia na providência de quem está falando isso? Não temas. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que em alguns momentos Deus nos livra da fornalha, da luta, da tribulação, da tempestade. Em outros, Ele nos coloca lá. E a gente precisa saber que a dor não tem domínio sobre nós. Não foi permitida a dor nos consumir, mas foi permitida a dor nos transformar, nos lapidar, nos moldar. E é difícil falar isso para quem sofre, é difícil falar isso para quem está num momento de dor. Mas a palavra de Jesus é essa. Está difícil, vai piorar mais um pouquinho, mas não temas. Não temas. Se você confia no amor de Deus, se você confia na palavra de Jesus, de que apesar da situação estar difícil, é para não temer, a gente encara uma tempestade, a gente encara um naufrágio, a gente encara uma fornalha acesa. Mas a gente precisa saber que nenhuma dor é permanente, é passageira. Vocês viram quanto tempo que vai durar aí a dor? A prisão, essa tentação, esse dia mais complicado, quantos dias vão durar? 10 dias. Então Jesus fala, olha, não temas, vai piorar, mas não temas, vai durar 10 dias. Mas olha a palavra de Jesus no final. Ser fiel até acabar os 10 dias, até a morte. Então Jesus ensina, olha, essa tribulação é passageira, não temas, mas ser fiel até a morte. Se preciso for, derrame a sua vida por Jesus.
Um convite, meus irmãos, a confiarmos na providência de Jesus, nessa voz do Espírito Santo que nos diz: não temas. Não temas. Não temas. Esses dias me mandaram um vídeo do reverendo Hernandes Dias Lopes pregando, e ele estava falando dos valdenses, não sei se vocês já ouviram falar. Os valdenses. Um dos povos mais perseguidos da história do cristianismo. Diz que a história dos valdenses começa lá no século XII, em Lyon, na França. Mas é no século XVII que acontece um dos maiores massacres da história do cristianismo. Uma cidade na Itália, chamada Turim. E o governador daquela época, ou quem reinava naquela época, declara a morte dos cristãos em Turim, dos valdenses. E eles são atacados a sangue frio. Grávidas têm os seus fetos arrancados. E diz o historiador que eles batiam no rosto dessas mães com os fetos. Crianças foram pregadas na parede. Muita morte. Mas alguns fugiram. Alguns fugiram para os Alpes, procuraram abrigo em cidades onde haviam protestantes, na Suíça, por exemplo, e depois de algumas décadas retornaram para a sua cidade. E numa igreja, no alto de um púlpito, está escrito assim: para casa nós retornamos, e por Jesus nós vamos derramar até a última gota do nosso sangue. Eles não esqueceram daquele dia, mas eles não voltaram com medo, temendo. Eles voltaram na convicção de que quem morreu, morreu por Jesus. O sangue que foi derramado naquele dia foi derramado para a honra e glória do Senhor. Por cristãos que não negaram a sua fé diante de uma perseguição, diante de uma tribulação. E voltaram para lá certos que se precisar fazer de novo, eles fazem. Essa é a história dos valdenses na Itália. Meus irmãos, o amor de Jesus por nós, ele de fato nos alcança à medida que nós estamos comprometidos com esse amor. E a palavra de Jesus para nós hoje é: não temas. Não temas. Se você tiver que passar, passe. Se tiver que enfrentar, enfrente. Não temas. O que for preciso viver por Jesus, viva. Seja bom, seja difícil, seja dolorido. Viva. Essa igreja de Esmirna, igreja perseguida, igreja sofredora, é chamada a não desistir, a perseverar. E é claro, termina com aquela sentença que um pai, todo pai espera, né? Eu acredito que é uma expectativa do pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, entre a palavra que é dirigida, palavra paterna, palavra cuidadosa, palavra de amor, de ânimo, e a obediência está a nossa vida aqui. Nós estamos ouvindo. Vamos obedecer. Vamos ouvir o que o Espírito diz. E hoje o Espírito diz: não temas. Não temas. O Espírito diz que aquele que fala conosco é quem sofreu, morreu e ressuscitou. O Espírito nos diz que conhece o nosso problema e nos diz: não temas. Então vamos seguir nessa orientação paterna, de cuidado, de ânimo, diante dos problemas e lutas. Não desanime. Quero orar com você, feche os teus olhos. Não sei como é que está a tua vida hoje, se há luta, se há problema, se há dificuldade, mas eu quero colocar a tua vida nas mãos de Deus. Se tem alguma dificuldade, você precisa colocar isso no altar do Senhor, coloque agora. Derrame o seu coração no altar de Deus. Se está difícil, se está dolorido, diga isso para o Senhor. Mas tenha convicção, Ele sabe, Ele conhece a tua dor. E Ele experimentou as nossas dores. E Ele nos diz: não temas, não temas. Ó Pai, graças pelo Teu Filho, que no nosso lugar tudo sofreu. Graças pelo Teu Filho,
que sabe o que nós passamos, conhece a nossa dor, o nosso coração. Graças, Senhor Deus, porque em Ti nós temos ânimo, força, nós temos perspectivas novas, Senhor Deus, e boas motivações para seguir em frente. Se há alguém aqui no nosso meio, temendo a dor, temendo a luta, temendo a morte, temendo, Senhor Deus, por algum motivo, traz alívio, consolo, alcança esse coração em nome de Jesus, Pai. Nós recebemos essa palavra paterna dos Teus lábios, ouvimos e vamos obedecê-la, Pai, porque nós cremos no Senhor Jesus e a nossa vida está nas Tuas mãos. Certo, Senhor Deus, do Teu cuidado, é que nós agradecemos e seguimos caminhando, Pai. Em nome de Jesus. Amém.